irmos buscando a nossa respiração. Nós temos em nosso salão a figura de Jesus, o divino amigo. E nós pedimos a todos, é de vital importância a nossa participação. Nós sabemos que todos nós temos o nosso anjo de guarda, aquele companheiro espiritual que antes de nós reencarnarmos lá no mundo espiritual, conosco planejava a nossa reencarnação, a nossa vinda para este planeta de aprendizado. Eu lembro sempre uma semente. A gente olha uma semente e fala, meu Deus, quem diz, né, que ela tem lá uma árvore, tem lá um monte de outra semente, um monte de outros frutos. Somos nós também. A gente recorda Jesus, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O divino amigo nem se limitou. Ele poderia falar assim, olha, vocês vão fazer 10% do que eu faço, 30%, 50%, 40%, 90% do que eu faço. Mas não, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então vamos buscando nestes instantes movimentarmos o nosso querer, a nossa vibração, trazendo esta figura aonde as mãos do divino amigo se estendem sobre a nossa fronte, sobre os nossos corações. Vamos buscando visualizar em nossa mente, observar se não estamos contraindo os ombros. Muitas vezes nós fazemos isso inconsciente, o ombro contraído, a testa franzindo. Vamos buscando visualizar, colocarmos-nos numa posição de paz, de harmonia, de amor, buscando os benfeitores espirituais, como nós lembramos aqui, o nosso anjo de guarda, companheiros espirituais que se simpatizam conosco, os nossos, principalmente aqueles que antecederam a nossa vinda, nossos avós, nossos bisavós, nossos pais. Vamos lá, vamos movimentando este nosso querer, vamos vibrando alegria, esperança, amor. Vamos pedindo a corrente mediúnica, o conhecimento que nós temos, as equipes espirituais que conosco participam, Fraternidade dos Humildes, Fraternidade dos Servos de Maria, dos franciscanos, dos índios, tantos companheiros que por amor à causa de nosso Senhor Jesus trabalham pela implantação do bem na terra, pela implantação da paz, pela implantação do amor, da harmonia, da fé. Vamos movimentando o nosso querer, a nossa vontade, visualizando toda a dependência de nossa casa, os amigos espirituais, e acompanhando a nossa Arlene, que fará por todos nós a preparação para estes momentos nossos. Que nos abençoe, Jesus, a oportunidade e a vida, aonde possamos todos juntos abrirmos de par em par a janela dos nossos corações e saudarmos carinhosamente os mentores espirituais encarregados dessa assistência, o mentor espiritual do nosso lar, que nos abriga com carinho e que há muito já vem preparando esse ambiente para que possa nos recepcionar. Possamos colocar lá fora todo e qualquer pensamento em desalinho, tudo que não condiza com esse momento, porque é momento nosso e ele nos pertence por inteiro. Possamos sentir a presença dos bons amigos ao nosso lado. E que bom que você está aqui, para que juntos possamos unirmos os nossos corações num desejo sincero, harmonioso de estarmos bem e melhor.
Imaginemos que do teto, as paredes, o solo, o subsolo, tudo vai sendo limpo e higienizado. E nós aproveitamos para deixarmos ir de nós também esse desconforto, esse desalinho, para podermos colocar em seu lugar, da mesma forma que procede-se completa asepsia em todo o ambiente, em cada canto e recanto, em cada aposento, em cada sala desse imenso lar. Colocar guirlandas de flores coloridas, perfumadas, que vai se espargindo no ar e vai nos tranquilizando e vai nos harmonizando. E ao saudarmos com carinho toda essa harmonização, possamos sentir em nós essa pacificação e abrindo assim os horizontes da nossa mente, para que possamos absorver os ensinos da noite, refletir sobre eles e colocarmos na nossa prática tanto quanto seja possível por nós. Ao lembrarmos amanhã e nos dias vindouros, possamos refletir de como estamos utilizando o conhecimento recebido. E assim, agradecidos que estamos pela oportunidade e por esse momento de reencontro juntamente com os amigos e com os mentores, entregamos o nosso melhor para que o melhor se faça e pedindo segurança e proteção em todo o ambiente interno e externo, podemos perceber que ele se efetiva na nossa vibração de carinho e nosso desejo. Saudando e agradecendo a presença dos bons amigos, pedimos para que os trabalhos da noite sejam de harmonia, de segurança e de paz. Graças a Deus. Nessa tarde e noite, a casa tem como hábito a leitura do Evangelho, o Novo Testamento, e a interpretação dentro da ótica espírita. E nesta tarde e noite, o Evangelho vai ser o Evangelho de João, capítulo 17. Quem recebeu o Evangelho pequeno, a página é 218, o grande, a página é 135, e sobre a mesa, página 284. O Evangelho de João, capítulo 17. E quem fará para nós hoje a leitura e a interpretação é o nosso companheiro Toninho, a quem a gente vai envolvendo com bastante carinho. Obrigado. Que possamos nós mergulhar no íntimo de nós mesmos para nos conhecermos um bocadinho mais. Quem somos? A que viemos? O que é preciso fazer nas nossas vidas? Como fazer? Neste mergulho interno, haveremos de encontrar aquele a quem elegemos o mestre das nossas vidas, Jesus. Aquele que nos trouxe a página do amor, a nossa maior necessidade nos dias de hoje. E com Jesus, haveremos de encontrar também neste mergulho interno o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o bom senso, aquele a quem nos ajudou a compreender um tanto mais as lições de Jesus. Com certeza, em nos encontrando Jesus e Kardec, haveremos de ser mais felizes, que nesse instante a inspiração, a paz, o bem, a alegria, a esperança, a saúde, a musicalidade, a força esteja conosco. Que assim seja. Bom dia para todos. Meu Deus do céu, que xoxura. Bom dia. Ainda tá fraquinho, né? O relógio do Augusto, o óculos dele. Obrigado, Augusto.
Só falta vir você falar aqui para mim. Viu? Nossa casa, desde a época dos fundadores, de Dr. Nelson e de Dona Matilde, estuda o Novo Testamento. E a época deles se estudava o Evangelho de João por um período e depois se estudava o Apocalipse. E estas palestras que Dr. Nelson fazia aqui na casa originaram 2 livros. A mensagem... Não. Tá comigo aqui, me dê esse também. 2 livros... Não, tá não. Não trouxe. Vai ser confuso assim em outro lugar, né? 2 livros. A mensagem do Apocalipse e o Evangelho segundo João. E os 2 livros dele são fantásticos porque ele nos explica, versículo a versículo, tanto do Evangelho de João quanto do Apocalipse. As palavras, o significado, ele explica de forma muito clara. E eu confesso que a mensagem do Apocalipse, tanto quanto o Evangelho de João, eu acho que não se tem livro tão detalhado quanto os 2 livros de Dr. Nelson dentro do Novo Testamento. E a nossa casa estuda, nós mantemos aos domingos a rotina de 50 anos deles, de estudar cada domingo um capítulo do Novo Testamento. Mas vocês não estudam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo? Claro que sim. Claro que sim. Porque todos os temas, o Evangelho segundo o Espiritismo foi tirado dos evangelistas do Novo Testamento. E todo o nosso trabalho é em cima das obras básicas de Kardec. E nós estamos hoje, o capítulo de hoje de João é o 17º, que no capítulo passado, que eu acho que não foi a semana passada, eu estou meio perdido aqui, o 16º, se falou sobre o Consolador, aonde o Cristo, falando da sua tarefa planetária, da sua missão, do ensino que ele veio trazer a todos nós, tanto quanto anunciou o Consolador prometido, o advento do Espírito da Verdade para poder caminhar conosco. Nós estamos quase no final, poucos capítulos de encerrarmos o estudo de João. E o de hoje é a oração sacerdotal de Cristo. Então nós estamos quase encerrando todo o Evangelho de João. O capítulo da semana que vem, que eu não sei se é da semana que vem ou se tem algum tema livre intercalado, é Jesus no Getsemane. Então nós estamos nos momentos finais da sua encarnação na Terra. E todos os ensinos dele são fantásticos e atualíssimos. Se passou mais de 2000 anos dos ensinos deste homem. E eles são atualíssimos. E são a nossa grande necessidade é a ausência, é a distância dos ensinos que ele nos pregou. A ciência hoje, o homem moderno, com toda a nossa tecnologia, começa a aproximar-se dos ensinos dele, que extrapola, que sai do processo filosófico, religioso, sai dos bancos das igrejas, dos centros, dos templos, para ir para a ciência, onde nós temos hoje milhares de trabalhos falando da necessidade do perdão, da importância da oração, da alegria, tudo aquilo que ele nos trouxe há mais de 2000 anos. E o nosso grande problema é que nós temos o Cristo. A nossa grande dificuldade é que nós temos o Cristo há 2000 anos lá atrás. Nós não trouxemos ele para os nossos dias atuais, para a nossa vida atual. Conhecemos, sabemos, mas ele continua há mais de 2000 anos atrás. Nós ainda não o trouxemos para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. E só para ilustrar, embora também é uma revista velha, há milhares de trabalhos, é só procurar no Google, né?
Que chique, né? Eu sou da época do mimeógrafo ainda, né? E quando me põe os negócios lá, eu tenho uma angústia porque eu não sei fazer aquele negócio do computador, como é que chama? No PowerPoint, né? Eu sou da época da transparência e hoje eu queria trazer, mas eu falei, acho que nem tem mais aparelho de transparência aqui, tem? O retroprojetor? Eu quis trazer, falei, mas o pessoal é capaz de me bater, né? Na época, toda essa época eu com retroprojetor. Só para ilustrar, é uma da revista Veja, Rezar Resolve. É uma reportagem falando da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, onde eles investigaram e pesquisaram religiosos de diversas filosofias rezando por enfermos. E comprovaram em acho que 2.000 casos ou mais do que isso, de que as criaturas que estavam com o seu nome, os monges budistas, o próprio Dr. Krukov, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que faz exames radiológicos, cardiológicos, junto com a enfermeira, antes de iniciar, eles faziam a prece. E os efeitos dos seus exames, os efeitos pós-cirurgias cardíacas eram fantásticos quando eram precedidos de prece. Bom, eu já contei tudo e não falei nem do que é o capítulo, né? Eu já acabei a minha palestra, boa noite para vocês, vão com Deus, e nem falei do capítulo, né? Então, todo o nosso estudo do Cristo, do evangelista, aonde nós temos o Consolador, aonde ele falou da missão no capítulo passado, da sua missão, do Consolador prometido, do Espírito da Verdade que ele enviaria para poder acompanhar-nos ao longo desses milênios que nós estamos atravessando. E hoje, a oração sacerdotal do Cristo, onde ele busca a prece, a sintonia com Deus para pedir forças, porque como nós dissemos, nós estamos quase encerrando esse capítulo de João. A semana que vem, não sei se vai ser a semana que vem, mas é o capítulo 18º no Getsemane, Jesus no cemitério, no Getsemane, na crucificação. Então, ele pedindo forças dentro da sua prece, pedindo auxílio a Deus que lhe sustentasse a resistência por aquilo que ele havia de passar. E Dr. Nelson, no seu livro, nesse estudo, ele fala, observa bem nesse capítulo, a prece do Cristo, o que ele pede a Deus. E ele fala, façamos uma comparação do nosso petitório à divindade, que nós vamos perceber a diferença. Nós estamos sempre pedindo a Deus, pouco somos gratos por aquilo que temos, mas sempre estamos pedindo a divindade ajuda. E a postura do Cristo, mesmo ele sabendo por toda a trajetória que ele haveria de passar pelos insultos, mas ele pedia por aqueles que estavam ali no entorno dele, pelos seus apóstolos que haveriam de continuar com as suas notícias, com a sua boa nova. E ele pede a Deus auxílio a eles, auxílio às criaturas. Eu não sei se vai dar tempo da gente ler, mas vamos ler um pouquinho. 17º, a oração sacerdotal do Cristo. Tendo Jesus falado estas coisas lá do capítulo anterior, onde ele falou do Consolador e que haveria de encaminhar, trazer a nós o Consolador prometido. Levantou os olhos ao céu e disse, Dr. Nelson, cada palavrinha ele dá a explicação. Levantou os olhos do céu, só nisso ele já fala sobre o que significa levantar os olhos ao céu. Não sei se vocês sabem, nós vamos ter uma provinha hoje no final. Sério? E o Vladimir autorizou 2 vagas no paraíso, Vladimir, hoje? 2 vagas, depois quem for bem na prova. Tem alguém pela primeira vez aqui? Brincadeirinha. Ele vai falar, nossa, eles vêm de vaga no paraíso lá, né? Brincadeirinha. É mais para o umbral do que para o céu que a gente consegue. O umbral é facinho da gente conseguir. O que ele quer dizer? Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu. Agradeceu.
outra coisa. Eu quero falar aquilo que vocês têm que falar aquilo que eu quero. Não adianta ficar falando assim. Enxergar de forma mais ampla, universal. Elevou seus pensamentos. Buscar a Deus, isso. Aí já está embutido a sua sintonia, a sua ligação com a divina espiritualidade, com Deus. Então, elevou o pensamento, elevou os olhos ao céu da necessidade sua de ligar-se, de conectar-se com a espiritualidade maior, com Deus. Tudo bem? E disse: Pai, é chegada a hora. Lembrando aquele momento que nós estamos quase encerrando e que ele deve ser crucificado logo mais. Glorifica teu filho. Testemunha seu filho. A teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, porque ele tinha autoridade. Jesus. Um espírito de alta hierarquia. O que é que significa isso, gente? O que significa um espírito de alta hierarquia? Uma espiritualidade elevada. Jesus é Deus. Tá. Isso é muito importante, gente, porque nós temos outras filosofias que nós temos Jesus sendo Deus. E nós sabemos que não. Jesus é um irmão nosso. Nós temos Deus, o Pai, o Criador. E que próprio Jesus nos disse, nos ajudou para que possamos compreender Deus. Quando nos disse para compreender Deus, ele disse Pai Nosso. Facilitando a compreensão. Porque nós estamos ainda muito distantes. Mas o Espiritismo é tranquilo para entender o que é Deus. E a pergunta do Livro dos Espíritos de Kardec é muito sábia. O que Kardec perguntou aos espíritos? Quem é Deus? Não. Ele perguntou o que é Deus. Porque a concepção de Deus, ainda nós estamos muito distantes para poder entender. Foge da nossa compreensão. Ainda não temos condição de entender o que é Deus. Tamanho o seu gigantismo, que extrapola, foge da nossa compreensão. Porque os nossos olhos só aceitam aquilo que está onde é palpável. E me perdi. Boa noite a todos. Felicidades. Oi? O que é Deus, então? É isso aí. E nós, já voltou. E nós ainda temos pouca compreensão de entender o que é Deus. Então, Jesus não é Deus. Deus é o Pai nosso. Jesus é um irmão nosso que está há muito tempo à nossa frente dentro do nosso processo evolutivo. E que ele, nós vamos verificar mais aqui na frente, foi dado a ele a outorga de avançar com um grupo de espíritos que somos nós, num planeta que seria formado a Terra. E que o Cristo, como nós chamamos, o governador espiritual da Terra. Aquele que, com um rebanho, com um grupo de espíritos, dentro do seu processo evolutivo, avançaria. E ele acompanhando todo esse processo de muito e muito tempo. Mas um espírito com grande conhecimento, acima de tudo, com grande poder moral, com grande poder de amor. E aí ele diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, ele tinha o conhecimento mágico? Não. Miraculoso? Não. Científico. Porque nós vamos verificar a transformação da água em vinho, a cura quântica que o Cristo fazia, cura quântica, Amit Goswami, na sua obra que me falhou agora, não me recordo, ele fala da cura quântica, que muito acontece, não raro, mas com relativa frequência. A cura quântica, por exemplo, você tem um tumor
uma energia desencadeada da criatura, do espírito, uma vontade forte, e no dia seguinte você vai lá, o tumor desaparece, que a Michi Guzwami chama de a cura quântica, aonde se atua no espírito e no dia seguinte o grupo celular que estava em desalinho desapareceu. Quanto que nós temos dentro do Evangelho do Cristo? O cego que voltava a ver, o coxo que andava, a lepra que desaparecia, dentro de um processo de cura quântica. Então o Cristo, ele tinha todo um poder mágico, miraculoso, não porque a doutrina espírita nos explica que não existe milagre. Tudo é um processo conhecido dentro do aspecto mediúnico científico. E o Cristo, um espírito de alta hierarquia, conseguia mobilizar, movimentar todo o processo molecular para ele transformar, dentro do seu processo de vontade de querer, juntar as moléculas para modificar a água em vinho. Era um processo simples, ou dizer assim, é um processo simples para espíritos com alta hierarquia que têm um poder de realizar e de fazer isto. Eu disse um processo simples a espíritos de alta hierarquia. E eu quero dizer, eu não quero dizer, ele disse, o que é que ele disse? Sois deuses. Significando que todos nós, e ele mesmo disse, o que eu faço podereis fazer muito mais. Então todos nós temos inseridos em nós toda a potencialidade de realizar. Só que nós não temos, falta-nos ainda a vontade. Falta-nos ainda aprender a manipular com toda essa energia que todos nós temos. Ah, mas eu não tenho, olha aqui, olha o meu jeitinho, fulano é que tem. Não, todos nós temos possibilidades, está dentro de nós. Mas é que nós ainda não sabemos manipular, não sabemos movimentar toda a potencialidade que nós detemos em cada um de nós. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, porque ele conhecia, ele sabia, e ele tinha todo um aparato espiritual, ele não veio só, todo um grupo de espíritos crísticos, da mesmo teor energético espiritual dele, do mesmo campo evolutivo, para poder acompanhá-lo, para que o trabalho pudesse ser estabelecido. Sobre a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando ele diz aqui, e a vida eterna é esta, que te conheçam. O que significa conhecereis a verdade? Tem algum segredinho que a doutrina espírita ou a igreja católica, ou seja lá quem for, tem escondidinho falando sobre a vida, sobre o campo espiritual? Não. A verdade, o que significa, gente? Que somos espíritos imortais. A vida de hoje é fugaz. No instantinho, vai embora. Rapidinho. Eu digo no instantinho, eu vejo agora, eu com 28 anos, que estou... Não entendi o riso. Tudo passa muito rápido. Ainda ontem no nosso teatro, quem não veio, perdeu. Foi muito gostoso. Eu me senti melhor do que as crianças. No teatro de ontem, a Cinderela, e começa a ver um punhado de crianças que eu vi dentro da barriga da mãe, e agora tudo adolescente, marmanjão. E a gente começa a perceber que o tempo passa e é muito rápido, tudo é muito fugaz. No instantinho a gente já está voltando com o pé na cova outra vez, já voltando para o lado de lá. Então tudo é muito rápido. E a vida eterna é esta, de que te conheçam, conhecemos-nos como espíritos. Esse é o conhecimento que, por si só, deveria mudar toda a nossa vida, toda a nossa postura, toda a nossa condução da nossa estrada. Quando nós nos reconhecemos como espíritos. Nós, hoje, infelizmente, nós temos o conceito e vivemos